Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas, aula número 27. Estar certo, questão de justiça ou justiça própria. Eu tenho me feito perguntar por que há pessoas que têm uma necessidade tão grande de saber se estão certas. Há pessoas que têm uma verdadeira mania, uma verdadeira psicose em saber se estão certas. E há aqueles que não querem saber se estão certos ou não. Eles querem convencer os outros e principalmente convencer a si próprios de que eles estão certos. Há pessoas que querem, acima de tudo, provar que estão certas. Para eles, isto é questão de honra, a justiça pessoal, estar certos. Eles querem provar que são mais certos do que os outros, que são totalmente certos. Os judeus, principalmente os fariseus, tinham muito essa preocupação de estar certos. Eles queriam ser os melhores, os mais certos. A isto a Bíblia chama de justiça pessoal. Vamos analisar este assunto a respeito da justiça pessoal, o que Deus diz a respeito disto. Israel buscava a justificação. Muitos judeus queriam estar certos, queriam ser reconhecidos como pessoas que estavam certas, que tinham um elevado nível de justiça. Eles atendiam à justiça clara, perfeita. A sua justiça lhes garantia isto. Em Romanos 9, versículo 30, nós encontramos Deus, através do apóstolo Paulo, falando sobre este assunto. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Israel procurava e não chegou a atingir. Os gentios que não procuravam, chegaram lá. Conseguiram alcançar a justiça de Deus. Nós encontramos o apóstolo Paulo argumentando com os crentes para quem ele escrevia a respeito deste ponto da justiça própria. E nós entendemos que a justiça pode vir de duas maneiras. Ou, se você cumprir todos os preceitos da lei, você atenderá ao que a lei diz a respeito da justiça. Mas se por outro lado você reconhecer o seu pecado, você pode confiar em Deus e ser restaurado à posição de líder espiritual. Você pode chegar à posição de satisfazer a justiça de Deus tão somente pela fé. Em Hebreus 9, 31 e 32, nós lemos: Israel, que buscava a justiça na lei, não chegou a atingir. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus. Judeus não atingiram a justificação, não chegaram a ser reconhecidos por Deus, eles próprios, como justos, porque queriam seguir a lei, cumprindo todos os preceitos da lei, item por item. Eles desconheceram o espírito da lei, desconheceram de que, apesar de cumprir literalmente a lei, a pessoa ainda assim vai depender da graça de Deus. A graça atua no cumprimento da lei, a graça atua na justificação da fé, que foi a que os gentios alcançaram. Os judeus procuraram a sua justiça própria e queriam convencer a Deus de que eram justos. Os gentios não queriam saber disto, procuraram a justiça de Deus pela fé e alcançaram. Resultado, saíram justificados. E os judeus que queriam estabelecer a sua própria justiça não foram justificados. O resultado é que Deus salvou os gentios e dos judeus poucos são salvos. É uma coisa interessante, impressionante, a justiça que vem da lei e a justiça que vem da obediência ao Senhor, a justiça da fé, que foi alcançada por Paulo, por Abraão e também por nós. Pela justiça própria, ninguém alcança a perfeição, atingir o padrão de Deus.
Isto é claro, está escrito na Bíblia e nós podemos comprová-lo pela nossa experiência própria, pela sua própria justiça. Ninguém se chegará a Deus. Vamos ver Salmo 106, versículos 25 e 29. Antes, os israelitas murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Eles murmuraram em suas tendas contra Deus, provocaram Deus a ira, porque estavam cheios de justiça própria. No versículo 29, nós lemos que assim, com tais ações, provocaram Deus a ira, e Deus fez graçar entre eles a peste, como punição pelo fato de eles se rebelarem, de provocarem Deus a ira. Estavam certos aos seus próprios olhos, cheios de justiça própria, e assim quiseram condenar a Moisés e até o próprio Deus. Murmuraram contra Deus. Deus não ficou satisfeito. No versículo 27, Deus disse que os espalharia, os dispersaria por outras terras, se Moisés não tivesse intercedido a Deus pelo povo. Deus disse que destruiria o seu povo, o espalharia, não destruiria de todo, para que o povo não acabasse, mas o espalharia para que o povo se arrependesse. Hoje é o que nós vemos, judeus, israelitas espalhados pelo mundo inteiro, sofrendo, e este espalhamento, a diáspora, ainda durará muito tempo, porque os judeus estão debaixo da ira de Deus. Eles murmuraram, provocaram Deus a ira, rejeitaram a Jesus, rejeitaram o governo de Deus. Eles não queriam, não querem o governo de Deus sobre si próprios, porque estão cheios de justiça própria. Eles querem merecer a salvação, eles querem merecer a justiça. Então, nem alcançarão esta justiça, como também serão condenados perante o Senhor. Ainda nós lemos no versículo 30 a respeito da justiça de alguém que aparentemente não estava certo. Quando um israelita levou uma moça estrangeira para adulterar com ela pessoalmente dentro da sua tenda, nós encontramos nesta ocasião Finéias, filho do sacerdote Eleazar, cheio de zelo, correu atrás daqueles dois e os matou a ambos. Isto está lá em Salmo 106, versículo 30. Executou o juízo desta forma e assim cessou a praga. Quando o juízo foi executado e Deus o elogiou, está lá mais adiante no versículo 31, isto lhe foi imputado para a justiça de geração em geração, para sempre. Isto foi atribuído a Finéias como justiça. Ele não fez uma coisa certa, era proibido matar a outrem, mas ele estava cheio do zelo do Senhor. E aqui é que eu quero que você entenda. É possível que muitas vezes você esteja cheio de zelo e esteja inaceitável aos olhos de Deus. Por outro lado, você pode estar diante da lei considerado errado, mas alcançar a justiça que vem da fé. Você poderá alcançar a justificação do Senhor. Os israelitas não entenderam isso. Salmo 106, 35, eles se misturaram e aprenderam as obras das outras nações, dos outros países. Se misturaram totalmente. Deus ficou triste. Eles aprenderam as obras dos outros países, a adorar outros deuses, a correr atrás da prata, do ouro. Eles se desviaram totalmente do Senhor. Portanto, não atingiram a justiça. Eles queriam a justiça própria, eles queriam estar certos, mas não atentaram com a justiça que vem da fé, não atentaram com a justiça verdadeira. O resultado foi catastrófico para eles. Mas então o que Deus quer a respeito deste assunto? Será que Deus quer que andemos de qualquer jeito? O próprio apóstolo Paulo argumenta, nós podemos encontrar em Romanos, no capítulo 6, por exemplo, e no capítulo 3, então, se é assim, é pela graça, vamos pecar, porque quanto mais pecarmos, mais se aplicará a graça de Deus, e assim teremos o prazer do pecado e depois teremos a restauração. Mas a palavra clara era a seguinte: não, como viveremos para o pecado, nós que já morremos para ele? É uma questão de justificação. Quem justificado está pelo sangue de Jesus,
não tem mais compromisso com o mundo, alcança vitória sobre o mundo. Deus confirma esta sua palavra. E em Romanos 4, versículo 5, está escrito: aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós podemos resumir e dizer: estar certo é obedecer a Deus. Você obedecendo a Deus, mesmo que faça algo que a lei considere não muito certo, Deus está vendo a você. O reconhecimento pessoal de Deus é mais importante do que a lei, a observação literal da lei. Sim, muito mais importante é obedecer do que cumprir a lei, entre aspas, porque na realidade quem cumpre a lei é quem está obedecendo, quem foi justificado. Aquele que procura cumprir a lei item por item vai descobrir que não conseguiu cumprir tudo e, como consequência, a sua vida vai de mal a pior, não encontra a paz e a segurança da presença de Deus. Eu quero deixar bem claro esta diferença. Ou você anda pelo seu caminho, nos estatutos da sua igreja, seguindo leis e dogmas, e podes e não podes, e tem que fazer isto, e tem que fazer aquilo, ou você anda pelo caminho da graça, da justificação, pela fé, crendo no Senhor e descansando nele, entregando a sua vida totalmente a ele, como Abraão fez. Este é o caminho da fé, e o caminho da fé é justamente para aqueles que não andam muito bem segundo a lei, aqueles que são falhos segundo a lei, aqueles que são pecadores, já que Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para justificar os pecadores, não aqueles que já estavam certos. Compreendeu? Em 1 Coríntios 4, versículo 3, nós encontramos: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Continuando, porque de nada me argui a consciência. Portanto, nada julgueis, versículo 5, antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja que o apóstolo Paulo argumenta: a minha consciência não me argui de nada. No entanto, mesmo assim, eu considero proveitoso, importante, útil, que você não julgue a seus irmãos. Não julgueis antes do tempo, quando o Senhor vier, então ele julgará. E ele diz no versículo 16: admoesto a vocês que sejam meus seguidores. Ora, Paulo era nitidamente, reconhecidamente, um fraco em termos de tentação. No entanto, era perfeito no aspecto da aplicação da graça. Ele era justo, portanto, aos olhos de Deus, apesar de pecar. Veja o capítulo 7 de Romanos e você vai ver lá muitos pecados do apóstolo Paulo. Ele mesmo os cita. Em resumo, aquele que está certo, aprovado diante de Deus, não é o que assim se considera, o que segue a justiça, e ele faz a justiça própria. Mas é aceito, é justo aos olhos de Deus aquele a quem Deus aprova, aquele que é justificado. Em Lucas 18, nós encontramos de 10 a 14 o fariseu e o publicano subindo ao templo para orar. O fariseu, confiado na sua justiça própria, queria que Deus reconhecesse os seus méritos. E o publicano, pecador, pobre coitado, não tinha nada que oferecer, pediu perdão a Deus. Este foi justificado e foi tido por Deus como justo. O fariseu não, foi pecador. Você consegue entender isto? Só a graça de Deus mesmo. Então, meu irmão, pare com esta mania de querer andar certo, você ser o certo. Creia no Senhor e Ele será a sua justiça. Amém.